Expressão Livre. Para quem está chegando agora, no rádio ou pela internet, eu sou Andréa Trigueiro e está começando o podcast Expressão Livre. Direitos humanos na pauta do dia. E aqui do meu lado, Manuel Moraes, coordenador da Cátedra Unesco-Unicap, Dona da Câmara de Direitos Humanos. Manuel, tudo bem contigo? Tudo bem, obrigado, André, pelo convite. E com a gente também aqui no estúdio do Expressão Livre, o professor do doutorado em Direito da Unicap, Alexandre Pimentel, porque o tema de hoje é Direito, Democracia e Tecnologia. Alexandre também é juiz de Direito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Obrigada, professor, por ter vindo. Obrigado pelo convite, Andréa. E o podcast Expressão Livre é uma parceria entre o curso de jornalismo e a Cátedra de Direitos Humanos da Universidade Católica de Pernambuco. Aproveita e segue a gente nas redes sociais, manda uma pergunta, um comentário, a gente quer te ouvir. Estamos no Instagram e também no Facebook, no Expressão Livre DH. A live está com a gente. Expressão Livre. Então, a gente começa a conversa de hoje abrindo o microfone do Expressão Livre para o professor Alexandre Pimentel. Testando, 1, 2, 3. Microfone aberto. Professor, a gente estava ouvindo aí a música do Gilberto Gil, né, pela internet, é uma música relativamente antiga, se a gente falar da internet. E eu queria perguntar para o senhor, se ele fosse atualizar, dar um F5 na letra dessa música, sobre que temas o senhor acha que ele estaria falando? Fake news, Big Data, algoritmo? Que bom, né? Porque essa música, ela consta de um epígrafe de um livro que eu lancei há 20 anos, pela editora Renovar, chamado Direito Cibernético. E na verdade, já estava na minha dissertação de mestrado, que foi defendida em 97 e o livro saiu em 2000. Eu acho que ele falaria de inteligência artificial, sem dúvida, da virtualização da eternidade, né? Existe uma tese que é defendida por Harari, por Ruth Goff, que é uma autora norte-americana que também fala que a gente vai morrer e os nossos clones virtuais, como verdadeiros doppelgangers da lenda germânica, continuarão. Enfim, tem algoritmos tomando decisões nas nossas vidas, mineração de dados, interferências em processos eleitorais sem consentimento dos titulares dos dados, que é um grande problema, que eu acho que ele também trataria, né? Já que a gente tem um regulamento no Parlamento Europeu que serve para a zona euro e a gente tem uma lei de proteção de dados que está com a sua vigência ameaçada, já que entraria em vigor para o ano, mas já há um projeto de lei para ampliar o prazo de vacácio, ou seja, o prazo de suspensão da eficácia da lei. Então talvez fosse necessário outra música, né? São muitos temas atuais, certeza, quando a gente fala de tecnologia, democracia e direitos humanos. Vocês acham que está tudo dominado, gente? Quer dizer, perdemos o controle dos nossos dados pessoais ou ainda temos como nos proteger quando a gente fala em tecnologia? Na verdade, a gente caiu numa ilusão de que achava que com as redes sociais haveria uma melhor democratização da sociedade e que, portanto, haveria uma melhor participação, aumentaria a qualidade da participação. No entanto, a gente percebe que o fenômeno do monopólio das comunicações acontece também nas redes sociais. As redes sociais acabam sendo monopolizadas e manipuladas por segmentos e por uma construção que passa por alta tecnologia das opiniões e através, claro, do uso do fake news. Professor? Eu concordo. Nesse sentido, tem um livro que eu recomendo de um professor de Harvard chamado Lawrence Lessig, chamado O Código, né? E também um outro que se chama Cultura Livre. No Código, ele explicita exatamente isso, como grandes empresas, né, são capazes de, através da estrutura da rede, fazer um direcionamento e um controle, né, dos dados pessoais, o que é uma coisa muito séria, que a gente não sabe. E o pessoal do direito, né, que é a minha área, a nossa área, Manuel, que a gente, o jurista, como Torquato de Castro diz, ele é sempre acostumado a ter uma resposta imediata para tudo, que é diferente do filósofo, né? A gente quer isso pode, isso não pode e tal. E a gente hoje vive uma realidade na qual nem o Poder Judiciário tem condição de controlar
rigorosamente, e na prática, praticamente isso é impossível, de como os nossos dados pessoais são utilizados, sobretudo porque a nossa lei de proteção de dados, assim como o regulamento europeu, eles resguardam essas empresas através de do que se chama de segredo industrial. Então, hoje, aqui pela lei brasileira, cada titular de dado, cada consumidor, cada internauta teria que dar um consentimento explícito e específico para o uso de dados em determinadas ocasiões. Só que se houver uma ordem judicial, exemplificativamente falando, que determine que determinada rede social, empresa, etc., diga como ela tratou esses dados, ela pode, primeiro, se negar a cumprir a ordem por dificuldades técnicas, algorítmicas, por exemplo. E segundo, porque importaria em violação do segredo industrial, e que é uma exceção que a lei permite. De modo que isso representa uma espécie de falácia a esse controle que a gente espera que tenha, mas que não vai ter. Agora, o Estado ele deve proteger os cidadãos e as cidadãs também em seus dados pessoais, né? Aqui no Brasil, as políticas públicas de proteção de dados pessoais, elas garantem de fato essa proteção? Por exemplo, a lei do Marco Civil da Internet, que é de 2014, ela ainda garante alguma coisa nesse sentido? Essa LPG que o senhor falou já está ameaçada? Como é que fica em relação a isso, eu, usuária de internet? Não. Nem a lei de proteção de dados, nem a lei do Marco Civil, nem a lei das eleições, né? Essas três, elas falam, todas elas, que as ordens judiciais poderão não ser cumpridas por dificuldades técnicas. Vou dar um exemplo. Se as nossas conversas de WhatsApp são realmente criptografadas de ponta a ponta, nem eles teriam como, né, através de uma ordem judicial que determinasse a quebra do sigilo de uma conversa via WhatsApp, de dizer qual é o conteúdo de determinada conversa. Respaldados estariam nessas três leis, né, que em todas elas está lá feita essa ressalva. Manuel. Isso mostra que, na verdade, nós temos uma sociedade do Big Brother, né? Essa ideia de que nós estamos cada vez mais sob vigia constante de algo que é um poder que se torna cada vez mais imensurável por conta da tecnologia que nós estamos vivendo. Eu acredito que existem análises mais pessimistas e análises mais otimistas. Você é otimista ou pessimista, Manuel? Eu vou na linha de Alexandre, eu estou na perspectiva de amadurecimento. Eu acho que existem essas duas possibilidades, ou seja, a gente pode ter uma possibilidade de uma ditadura digital, né, por conta dos mecanismos cada vez mais aperfeiçoados de controle. Para você ter uma ideia, a tecnologia no futuro ela vai permitir obter de você informações a partir do seu olhar. Você imagine uma pulseira que controle sua pulsão e que jogue isso para a internet e que alguém consiga manipular essa informação e que, digamos, em uma determinada ditadura, uma determinada pessoa falando na televisão, ele possa comunicar essa rede internacional, ela possa obter a pulsão do seu coração com a fala do ditador. Então ele saber se você está simpatizando ou não com aquele ditador, isso no futuro vai ser possível. É uma coisa tragicômica, né? Porque isso você fica realmente totalmente vulnerável, né? É possível, inclusive, interfaces que entrem no corpo, né, e que captem ondas cerebrais e que mandem isso para uma inteligência artificial que por algoritmo vai perceber se você concorda ou não com aquela posição ideológica. Então isso é o que nós chamamos de ditadura digital. Essa possibilidade é real. Imagine isso do ponto de vista de uma sociedade totalitária. Veja, a sociedade totalitária que nós conhecemos é uma sociedade totalitária por conta dos mecanismos organizados por pessoas que fizeram, como no caso da ditadura militar, o DOI-CODE e o DOPS, que faziam redes de informação, monitoravam as pessoas, indo na porta da casa da pessoa, tirava foto. Hoje não. Nem precisa. Hoje não precisa, porque eles usam as redes sociais como forma de instrumentalizar essas informações. Então essa é uma possibilidade, a chamada ditadura digital. Eu acho que o advogado, a gente sempre pensa no ser humano, a gente acredita muito no ser humano. Então, assim, há a possibilidade do ser humano resistir e se fortalecer enquanto humanidade. Aí vem a discussão dos direitos humanos, porque aí vem princípios éticos, vem a discussão acerca de que nós seremos substituídos. Eu acredito que não. É possível substituir o amor, a felicidade, a utopia. Então são coisas que, em tese, no outro lado, podem neutralizar ou podem minimizar os efeitos dessas tecnologias que gerariam, digamos assim, uma ditadura digital.
Só posso pegar um gancho? Sim, claro. Eu concordo com o que o Manuel falou e eu tenho recomendado aos meus alunos do mestrado e doutorado, até passei com uma espécie de dever de casa, aquele filme, o Privacidade Hackeada, que eu acho que todo mundo devia ver. Maravilhoso. Maravilhoso. Que é Um alerta, né? Sem dúvida. Que trata bem daquele processo da Cambridge e como eles manipularam dados, né, nas eleições norte-americanas, no Brexit, na América Latina. E também o Snowden, herói ou traidor. A gente era acostumado a falar em quebra de privacidade pelos cookies, que são esses pequenos programas que nos acompanham na rede. Isso. E de repente você visita um site de uma livraria e depois você começa a receber propaganda, que são já os spams, né, sobre determinado livro que você estava procurando. Só que hoje a gente está falando, eu estou olhando aqui para o celular e ele está ouvindo o que eu estou dizendo, né? E se você estiver aqui comentando alguma coisa de algum produto que tem alguma indexação via algoritmo de inteligência artificial, quando você chegar no seu primeiro acesso, estará lá uma mensagem que vai oferecer um produto sobre aquilo que você estava falando. Então o futuro chegou, né? E a privacidade está ameaçada. Mas eu sou otimista também, eu sou como o Manuel. Agora, o Manuel falou das emoções, né? E o senhor citou aí, professor, o Privacidade Hackeada. Não só os dados foram manipulados, mas as emoções das pessoas, a partir das interações que elas fizeram nas redes sociais, essas emoções também foram manipuladas, né? O Privacidade traz isso. Claro. É o que a gente vem vendo. Então, se o meu comportamento na internet ou diante do meu celular, do meu computador, até botei um esparadrapo aqui na lente do meu computador, depois que eu assisti o Privacidade Hackeada, inclusive. Então, o que acontece? Essa manipulação, ela mexe muito com o futuro das pessoas, porque, inclusive, já hoje a gente está odiando as pessoas estão odiando a gente, porque a gente tem time diferente, porque a gente tem religião diferente, porque a gente tem ideologia diferente. Esse ódio, essa intolerância generalizada, no meu entendimento, eu queria que vocês opinassem, já pode ser entendida como um fruto dessa manipulação que a gente tem, não só de dados, mas das nossas emoções. Por exemplo, Manuel é um cara que gosta de Coca-Cola. Daqui a pouco ele, né, o calor subiu, aparece ali uma informação da Coca-Cola, ele nem estava lembrado, lá vai Manuel tomar a Coca-Cola, apaixonado que é pela Coca-Cola. Isso, os estudos da sociologia mais avançada dizem o seguinte: na verdade você amplifica o sentimento. O fenômeno não é das redes sociais, são das pessoas. As pessoas é que têm os sentimentos. E esses sentimentos racistas, xenofóbicos ou machistas, eles estão dentro de um processo de aprendizagem que fazemos em relação à nossa relação com os outros. Diria, há um processo de educação primária, não é? Que é quando a gente está até 7 anos, relacionando-se com os pais, a família, no primeiro momento, depois com a sociedade. Essa formação, ela é um processo cada vez mais necessário. Quer dizer, você tem uma educação que proteja essas crianças e que dê a ela uma educação também digital. Mediática como mediática, todo, né? Para que ela veja. O que ela vai amplificar é o que ela se constitui como sujeito de direito. Não é a rede social, veja, que forma o indivíduo. É o indivíduo, ou somos nós, consumidores, que deveríamos, digamos assim, ditar as regras das redes sociais, do uso da rede social, e não o contrário. Mas como nós temos carências, necessidades, vulnerabilidades, então as redes e essas inteligências, esses algoritmos, eles usam exatamente essas brechas que a gente deixa. Nós temos digitais. Os rastros, né? Os rastros digitais de nossas carências afetivas, ou de consumo, ou na nossa fragilidade na comunicação, de lidar com informação, entendeu? Então, o que nós fazemos aqui nesse programa, desde o primeiro dia do podcast nosso, é exatamente Estamos no 7º. Trabalhar uma educação digital. Quer dizer, você ter o podcast como instrumento de emancipação de direitos humanos, de difusão de direitos humanos. No Oriente Médio agora teve um caso, Alexandre, não sei se você viu, um console de som que você pede para o som, né, se comunicar, grave tal coisa e tal. Pois bem, num determinado quarto houve um homicídio. E nesse homicídio, o pessoal, o advogado de defesa do rapaz que supostamente houve um homicídio. A pessoa matou a mulher. Sendo que, pelo que se captou no console,
Não houve esse homicídio, houve na verdade um acidente. Alexa vai ser testemunha. E a discussão é exatamente por conta da quebra do sistema do console, porque em tese a empresa teve que admitir na justiça que tudo o que estava acontecendo no quarto estava sendo gravado. E a pergunta agora ética é possível usar o que estava sendo gravado, mas não estava sendo dito que era gravado em um processo penal? Veja onde nós estamos. É um grande debate. Debate bem atual. Bom, um desafio, né, para a área jurídica. É um desafio porque qual é a dimensão da ética? A dimensão da ética é aquilo que nós fazemos no ambiente público. Mas se eu tenho uma gravação no ambiente privado, transcende o que é público, o que é moral, o que é ética, né? Então aquilo que é moral, que nós fazemos no ambiente privado, em tese vai ter que estar impregnado de uma dimensão ética também. As quatro paredes já não são tão privadas, Não. né? Eu queria falar da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Alexandre já adiantou um pouco que existe um debate aí pedindo que haja mais prazo, né? Nas empresas. Nas empresas. Eu queria falar um pouco sobre isso. Essa lei, ela era entendida como um passo adiante, um avanço. E a partir desse vácuo, isso compromete? Como é que vocês avaliam? Eu considero que sim, porque ela trata não só da regulamentação genérica de dados por empresas, mas também até por instituições de ensino, por entidades governamentais, cuida dos dados sensíveis, que são os dados pertinentes a dados que têm a ver com etnias, com preferências sexuais, enfim. Eu acho que seria um grande avanço, né, que ela fosse mantida na sua íntegra. Houve a expedição de 2 decretos do presidente da República absolutamente inconstitucionais, porque ele violou um dispositivo da lei que trata da autoridade nacional que regulamenta através de uma agência que deveria contar com a participação da sociedade civil. Ela está excluída, a sociedade civil foi excluída dessa participação por esse decreto, ou seja, vai ser quem o presidente da República simplesmente quiser que seja, que é um golpe ao intuito democrático da lei, e que há sim uma necessidade de que nós possamos ter algum mecanismo de controle sobre como os nossos dados pessoais estão sendo utilizados, né, independentemente de quem quer que seja. Eu já também não tenho uma interpretação tão ampliativa no sentido de que tudo tenha que ter consentimento, né? Apenas as hipóteses nas quais a lei especificamente considere que sim, é que a gente tem que ter um consentimento específico. Por exemplo, redes sociais, empresas, né, de direito privado. Mas instituições de ensino não necessariamente precisarão desse conhecimento, porque a atividade fim que ela se destina já exige um tratamento de dados acadêmico aí. Então, os dados governamentais também não vão precisar de autorização. Os dados judiciais, exceto os processos que têm sigilo de justiça, eles são públicos por disposição constitucional. Então, se a lei dissesse que haveria a necessidade de um consentimento e não havendo seria sigiloso, seria inconstitucional. Né? Agora, o que preocupa bastante é exatamente esse progresso, né, desenfreado, essa ânsia que a gente tem de ter mais de 4 bilhões de pessoas que acessam a internet. A China já tem internet quântica, que já ela já não é mais digital, ela não é binária, ela tem um terceiro valor ali que vai agregar velocidade e segurança aos dados, já em uso por um satélite chinês que lança, mas ele só fica num ciclo de 10 quilômetros. Mas, enfim, a gente, de certa maneira, quando a gente tem uma rede social, um Google, um Facebook, nós consentimos, né? E a gente tem uma amiga e uma colega que é Clarice Marinho, que é professora da casa e que está fazendo um pós-doutoramento na Queen Mary em Londres. E a tese de doutorado dela, eu tive a alegria de participar da banca lá no Centro de Informática da Federal. Era exatamente sobre isso, sobre esses termos e condições, que aliás também tem um documentário só sobre isso, que vale muito a pena ver, que a gente outorga, que a gente consegue. É o que se chama termos e condições? Isso, sim. Perfeito. Ali a gente dá, por exemplo... A gente vende a nossa alma, tudo, assim. A gente entrega a nossa alma. Não, a alma está inclusive nesse documentário. Está inclusive nesse documentário, que a venda da alma foi consentida na Inglaterra. É verdade. A gente ri, mas é de nervoso, né, gente? Porque, na verdade... Para não chorar. Para não chorar. A gente não vai falar mais sobre algumas coisas, Manuel. Quer falar alguma coisa sobre LGPD? Não, eu acho que só reforçando o que ele disse, é o controle social, né? A atividade que é fundamental, a informação, e
o Estado precisa, para que haja esse tipo de controle, o controle social que foi rifado agora com esse decreto. Infelizmente vem, né, sendo desmantelado, né, cada Isso, vez claro. menos. Por exemplo, na comunicação a gente sofre toda vez que precisa debater o controle social externo, Isso. porque a grande mídia entende isso como censura. Isso. E a gente toda vez precisa explicar que censura é outra coisa. O que a gente está propondo é justamente abrir para que a sociedade opine, sugira, possa também estar representada ali nos seus anseios, né? Mas a gente vai adiante, né? E vamos conversando aqui. Agora a gente vai abrir espaço para a pauta do dia. Em pauta. E as eleições de 2020, né, elas já estão na pauta do dia, quando ainda estamos tentando entender o que é que aconteceu no Brasil nas outras eleições, nas eleições de 2018, né, eleições que ficaram caracterizadas pelos disparos em massa das fake news. E aí a gente vai conversar um pouco sobre isso. Alexandre, na internet, as eleições de 2020, no que se refere às regras, elas diferem muito das eleições passadas? Não. Ou está tudo igual? Não difere muito. Ela o que tem de possibilidade de uso de internet, talvez a gente tenha alguma mudança a partir de dezembro com algumas resoluções que o Tribunal Superior Eleitoral edita em dezembro, né, que serão aplicáveis. Mas essas resoluções, elas apenas complementam os vácuos que não foram regulados pela lei. E eu pessoalmente acho que eu fiz até uma sugestão ao presidente do tribunal, que verificasse a possibilidade de aplicação da Lei de Proteção de Dados nas eleições, porque ela não trata disso, nem a Lei de Proteção de Dados especificamente trata, nem a Lei das Eleições trata, não é? Sobre consentimento dos usuários de internet quanto aos usos eleitorais dos seus dados, né? Então isso é uma questão muito interessante, já que a LGPD ela se baseia nos princípios da autodeterminação, da privacidade, da proteção da intimidade. E a partir das últimas eleições passou a ser permitidos impulsionamentos pagos na internet, né? E há uma coisa muito interessante, André, que é um estudo que Harari chama de dataísmo, né? Dataísmo, naquele último livro dele, aliás não é o último não, é no Homo Deus, ele fala que é a religião dos dados. Há uma tendência em nós acreditarmos muito mais no senhor Google do que em qualquer outra coisa. E ele tirou essa expressão através de um artigo, eu terminei indo atrás desse artigo, foi publicado em 2013 por David Brooks no New York Times. E o que é que esse artigo fez? Ele fez uma pesquisa sobre o impacto da propaganda eleitoral feita por televisão, por exemplo, as inserções de TV. Ele calculou e atestou que 1.000 inserções de TV representam menos de 1% de aquisição de voto, de ganho de voto, ao passo que o contrário nas redes sociais daria um resultado absolutamente, diametralmente oposto, mais eficaz, bastante. muito mais barato. Sim. O que é um fenômeno também que, se você pegar a última eleição brasileira, você vai ver que o que se podia gastar, por exemplo, o PSL, o que ele poderia gastar e o que de fato se diz em prestação de contas, pelo menos, que se gastou, nem se compara com o que o PT e o PSDB gastaram em termos de mídia, na mídia tradicional, né? Gastou bem menos. Bem menos de 10%. E o impacto, evidentemente, que tem todo um conteúdo emocional, havia uma questão midiática também que permeou as eleições, assim, na vontade do eleitor, tentando influir de alguma maneira, e eu acho que nem a própria mídia oficial conseguiu o resultado que queria. E tem o fato também de que, para fazer campanha na TV, por exemplo, você precisa de pessoas que tenham a habilidade mesmo, né, de filmar, de gravar, de editar. Já nas redes sociais, qualquer pessoa pode fazer, então, né, amplifica ainda mais o alcance dessas coisas. Um aspecto importante quando a gente fala de campanhas na internet são os robôs, né? A gente já falou um pouco sobre eles, mas os robôs, eles são seres inanimados, né? Eles são criados e programados por humanos. Existe uma personalidade jurídico-eletrônica para esses robôs? Quer dizer, como é que a gente vai punir os responsáveis por essas estratégias e por essas ações dos robôs que são danosas para a sociedade? Excelente pergunta, né? Porque o Parlamento Europeu, ele editou uma resolução em 2017 criando a personalidade, reconhecendo a personalidade jurídica eletrônica dos robôs. Não que os robôs sejam ainda, né, ou já
perdão, sujeitos de direito, mas que as inteligências artificiais, elas teriam, isso foi na resolução de 17, saiu que formaram uma comissão de estudo para regulamentar e fazer o seguinte, colocar um registro para cada robô, né? O robô não precisa necessariamente ser no sentido de Asimov, algo físico que tem um braço mecânico. Pode ser um chatbot, um webbot, uma inteligência artificial que possa tomar decisões, influir em decisões, enfim, interagir com seres humanos e até com outras máquinas também. E aí o Parlamento Europeu decidiu o seguinte, tem que ter um registro e tem que ter um seguro obrigatório. E esse seguro obrigatório virá exatamente para reparar os danos causados. No Brasil, quando o ministro Gilmar Mendes estava na presidência do TSE nas eleições passadas, ele chegou a cogitar de fazer uma resolução para regulamentar o uso dos robôs nas eleições. Não existe essa resolução, a lei é omissa, mas existe um princípio na propaganda eleitoral que é o da liberdade da expressão, que eu pessoalmente prezo muito, e o princípio da liberdade, ele diz o seguinte, a propaganda que não for explicitamente proibida por lei federal é permitida. E não há proibição para o uso de robôs. De modo que é preciso que se pense, né, como se pode, evidentemente, de alguma maneira, se regulamentar essa questão, se é possível, se é eficaz. Porque, veja, o judiciário ele tem um dilema terrível. Eu, como juiz, não posso fazer censura prévia. E graças a Deus que eu não posso. Isso é um postulado do Estado Democrático de Direito. Mas se eu não posso fazer censura prévia, só tem uma exceção na lei que ela dá essa possibilidade de censura prévia, que é o último dia da propaganda eleitoral na TV e no rádio, porque não daria tempo do direito de resposta. Não é? Aí você pode ver antes, se você quiser. Mas uma propaganda normal, eu não posso chegar para Manuel e dizer assim, olha, você não vai falar disso, daquilo. Porque aí é censura de fato. Claro. É diferente do controle externo, né? Só pra gente. Perfeito. Tem que haver a provocação. E mesmo que eu seja provocado, eu não posso, de antemão, proibir alguma coisa antes dela acontecer. Então eu vou sempre àquela questão do gato correndo atrás do rato. Aí o que é que você vai fazer? Você vai colocar filtros, há convênios, há acordos com grandes provedores que eles fazem os filtros, mas você tem Deep Web, você tem redes fechadas como o Telegram, o WhatsApp, que aí você não tem controle. Signal, que segundo as pessoas é o mais seguro agora, porque era o Telegram. É verdade. Já não é mais o Telegram, é agora o Signal. Eu tenho informação aqui para a gente repercutir que o governo federal promulgou a Lei 13.834, que tipifica o crime de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral. A lei atribui penas mais duras para quem divulga fake news nas eleições. Essa lei, que já é válida para as eleições municipais do ano que vem, também prevê pena de prisão de 2 a 8 anos, além de multa para quem acusar falsamente um candidato a cargo político com o objetivo de afetar sua candidatura. Essa pena aumenta se o caluniador agir no anonimato ou com nome falso. A lei atualizou o Código Eleitoral. Na opinião de vocês, essa lei vai frear mais os candidatos, Manuel? O que é que tu acha? Eu acho que ela tem uma intenção clara de começar uma cultura de responsabilização, que é fundamental para o Estado Democrático de Direito. Quer dizer, na medida em que as pessoas vinculam o que querem e não há nenhuma responsabilização, não há criminalização desse comportamento, evidentemente que isso é um sinal positivo de que essas pessoas podem fazer. Por outro lado, vamos ver, como diz Pimentel, o processo de efetivação disso, porque a dificuldade vai ser identificar, conseguir fazer com que haja meios de prova que você justifique, portanto, a punição. É uma punição bastante alta, né? Então tem um dano moral aí que vai ser reparado com essa punição. Então a pessoa vai pensar 2 vezes, esse é o sentido da lei, de fazer uma fake news ou de propagar uma fake news. Alexandre, você é otimista? Acha que os candidatos vão moralizar, digamos assim? Não, quanto a esse aspecto eu acho não. Eu também não sou, não. Eu só fiz a fala a minha impressão geral. É que a gente está sempre procurando um jeito de burlar as regras, de criar novas estratégias, enfim. O que é que você pensa sobre isso? Eu acho que é o seguinte, a lei brasileira, essa lei das eleições, para não ficar falando número de lei, mas enfim, a lei das eleições, ela proíbe propaganda eleitoral no Brasil feita por provedores situados fora do Brasil. Mas como é que você vai controlar isso? Não é?
Houve o caso do site cocadaboa.com, que era um site iconoclasta, que ele ficava falando mal das pessoas, e uma vez ele falou mal da Coca-Cola. Aí a Coca-Cola entrou contra... Já que você falou da Coca-Cola aqui, Vou até pedir um patrocínio aqui da Coca-Cola. aí ele dizia, não beba Coca-Cola porque dá câncer, né, isso e tal. E aí a Coca entrou com ação em São Paulo e pediu para o juiz dar uma liminar. O juiz tirou da rede. Só que por um hiperlink, quando você digitava cocadaboa.com, o site aparecia veiculado na rede através de um provedor situado na Eslovênia. E na primeira página do site eles diziam, esses juízes do Brasil não são de nada, não conseguem nos tirar da rede. Olha só. Veja que loucura, né? A gente está diante de algo novo. Como dizia Caetano, né? A mente apavora o que ainda não é mesmo velho. A gente não tem como controlar isso. A verdade é essa. Né? A gente não tem. A gente tem como punir aqueles casos nos quais houver o desvendamento da autoria. O difícil é chegar na autoria, né? E só para complementar, tem um dado que complica muito. Eu não sei se o Congresso faz isso assim, sem perceber, ou se é a verdadeira intenção. Por exemplo, o crime de bunker cibernético em matéria eleitoral, capitulado lá no artigo 57 da Lei das Eleições, ele diz que ele se caracteriza quando houver a contratação de pessoas, no plural, né, com essa finalidade que agora está tipificada como crime, e lá já estava também tipificada como crime, mas o crime de bunker cibernético, que aliás a Polícia Federal não descobriu nenhum aqui até agora no Brasil, né, ele só se caracteriza se eu contratar pessoas no plural. Se for só uma, pode. Pois é, não é que possa, é que ele não configura o crime. Não é crime. Então é um absurdo isso, completo. É isso? Não, eu concordo plenamente. Eu fiz um comentário no sentido do espírito da lei. Né? Agora, que isso vai ter eficácia, é muito... A probabilidade, eu concordo plenamente que não. Porque o que a gente viu, essa coisa, por exemplo, da Deep Web, quer dizer, quando você manipula a imagem das pessoas, produzindo uma versão, e essa coisa se dissemina, você não consegue controlar. E tem uma tecnologia, né, Manuel? Aquela do Deep Fake News. Isso. Que você tem três grandes grupos, né? Tem o russo, o alemão e o norte-americano, que eles conseguem... Tem um programa que, se ele captar sua voz por 15 segundos, ele é capaz de reproduzir, né? Já fizeram isso com Obama, com Putin, com Trump e tal. Eles podem fazer você falar o que eles quiserem que você fale com a sua voz e com a sua imagem. Então, você imagina lá, isso, né? numa até que numa a perícia eleição consiga dizer que não era você, isso. Às vezes o estrago já está, né, feito. E a gente falar um pouquinho agora sobre a Operação Vaza Jato, né? A Operação Vaza Jato, do site de mídia independente The Intercept Brasil, é o tema da análise crítica de mídia aqui no Expressão Livre a partir de agora. A gente recebe a jornalista Patrícia Paixão, ela integra o coletivo Intervozes, que milita no campo do direito à comunicação, e Patrícia faz uma análise crítica interessante sobre a estratégia do Intercept na divulgação fragmentada dos conteúdos sobre o tema. Vamos acompanhar. Olá, ouvintes do Expressão Livre. Hoje eu queria falar sobre a Vaza Jato, né? Todo mundo sabe que a Vaza Jato foram os vazamentos das conversas pelo aplicativo Telegram entre o ex-juiz Sérgio Moro e integrantes da Força-Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, em especial com o promotor do Ministério Público Federal em Curitiba, Deltan Dallagnol. Então, a Vaza Jato consistiu em que o The Intercept Brasil, né, que é uma mídia online, teve acesso a esses vazamentos e em parceria ou não com veículos de mídia brasileiros, até tradicionais, passou a divulgar reportagens, produzir e divulgar reportagens com os conteúdos desses vazamentos. Foi assim um momento, né? Está sendo um momento muito importante para o Brasil termos esse acesso a essas conversas privadas que mostraram muita ilegalidade, mas aqui eu não queria falar sobre o conteúdo em si, mas sobre a estratégia do The Intercept Brasil em trazer essas informações de forma fragmentada. Aí eu queria pensar, refletir sobre o papel da mídia independente.
Será que não teria sido mais importante se o The Intercept Brasil tivesse feito um dossiê com todas as principais informações desses vazamentos, como uma grande reportagem em forma de documento mesmo, de dossiê, e enviasse para toda a mídia brasileira, para algumas mídias internacionais de alguns países, a ONU, a OAB, enfim, entidades de direitos humanos, pela liberdade de expressão, em defesa das garantias individuais e coletivas, enfim. Eu fico pensando porque desde junho, quando foram divulgadas os primeiros vazamentos, eles continuam sendo publicados, nós estamos vendo que houve uma perda total de força do impacto dessas informações. A fragmentação dessas informações, tal qual a mídia tradicional faz, em trazer picado, né, o contexto picado e de forma mais buscando um sensacionalismo, né, uma atração de audiência, que é uma lógica da mídia comercial. Até que ponto nós que defendemos tanto a mídia independente também não devemos romper com essa lógica? Com conteúdos tão importantes da Vaza Jato, a forma fragmentada de divulgação, ela trouxe um prejuízo também para o conteúdo dessas informações, o conteúdo político, né? O conteúdo em termos de justiça, de direitos humanos, de rever o papel da justiça no Brasil, dessas instâncias que estão sendo usadas politicamente, como a Operação Lava Jato. É de tanta importância esse conteúdo, mas essa lógica de fragmentar, a gente está assistindo a uma divulgação em banho-maria dessas informações. E hoje nós estamos em novembro, vendo que as informações da Vaza Jato caíram na rotina de escândalos do Brasil. Nós sabemos, estamos assistindo, né, a declarações estapafúrdias de ministros, de filhos do presidente, do próprio presidente, que vão impactando na sociedade, né, parte pelo menos mais crítica da sociedade, e que isso gera grandes compartilhamentos, grandes reações nas mídias digitais, mas a gente não sente mais o peso. É como se a Vaza Jato tivesse caído na rotina de escândalos, como mais um escândalo brasileiro. Então, eu queria refletir, isso é uma questão que eu trago também para minhas reflexões de militância, de estudos, de pesquisa, sobre esse formato fragmentado que é típico da mídia tradicional, e a gente repetir isso na nossa mídia independente, que procura ter uma abordagem diferenciada, ter um propósito diferenciado do que a mídia tradicional, que visa mais lucro. Então, pensando nisso, eu acho que a gente poderia rever também, discutir mais os formatos de publicação, de divulgação, entendendo que o The Intercept Brasil tem uma lógica jornalística por trás, mas a gente pode também aprender a romper com alguns vícios mesmo e não sucumbir a alguns formatos tão tradicionais da mídia que são prejudiciais, inclusive, para a sociedade aprender esses conteúdos. Olha aí a reflexão de Patrícia, né, para a gente conversar um pouco sobre isso também. Eu queria saber, na opinião de vocês, as denúncias da Vaza Jato, né, que aconteceram em circunstâncias de quebra de sigilo, de divulgação de áudios não autorizados, enfim. Essas denúncias, elas realmente perderam a força, como aponta a Patrícia? Houve a identificação dos hackers, a criminalização dos hackers, isso inviabilizou as denúncias, ou realmente ainda não é possível, com o que já foi vazado até agora, atribuir responsabilidades, crimes a autoridades citadas? Qual a opinião de vocês?
Veja, eu, em primeiro lugar, não acho errada a estratégia. Eu compreendo a opinião, concordo com a opinião no sentido, né, de uma reflexão, que cabe essa reflexão de fato, se houve uma acomodação, né, diante das informações, mas na minha perspectiva, isso do campo dos direitos humanos é o que a gente faz. A gente não massifica, ou seja, a gente vai, por exemplo, não junta tudo num bolo só. De jeito nenhum. Veja, o Greenhalgh, ele está agindo conforme, digamos assim, um manual primário, né, do defensor de direitos humanos. A gente vai informando lentamente a sociedade da gravidade, inclusive as instâncias internacionais. A gente chama isso de sistema de informações. A gente vai criando informes, esses informes vão criar o sistema de petições. A gente vai informando o sistema interamericano do que vem acontecendo. Você não chega lá com um pacote, porque a formação da opinião pública, de certa forma, é muito parecida com a formação, digamos, do sentido de um juiz. Mas sendo que um juiz que não é uma pessoa, é opinião pública. Então é muito mais complexo. Por exemplo, eu trabalhei com direito à memória e verdade, trabalho com esse tema, fui da Comissão da Verdade. Nós temos hoje, na página da internet da Comissão, disponível para quem quiser acessar, 70 mil documentos sobre repressão em Pernambuco. Está lá disponível. Se eu digo a você que eu tenho 70 mil documentos, eu vou passar um HD com toda essa documentação, eu estou fazendo tudo e não estou fazendo nada. Você vai estar recebendo uma massa de dados. O que fazer com isso, né? Que não é informação. O que ele está fazendo é transformar dados em informação. E outra coisa que eu acho muito criterioso do ponto de vista jornalístico é que ele tem feito checagens. Ele não lança as notícias sem uma checagem profissional. Então, às vezes, a demora que as pessoas têm, quer dizer, o meu desejo é que tudo saísse logo. Mas ele tem feito checagens exatamente para não prejudicar terceiros, para não prejudicar indivíduos. Quer dizer, eu acho que tem uma preocupação com direitos humanos de forma muito clara, na tentativa de focar no que de fato é importante dentro dessa estratégia, que é de mostrar que houve um conluio, houve uma articulação. Agora, essa articulação, no meio jurídico, todo mundo sabe que houve. A diferença da Vaza Jato é que ela veio tornar a público algo que, do ponto de vista do Estado de Direito, não pode existir, né? O juiz não pode instruir processo no sentido de substituir os advogados, as partes, porque isso fere o princípio da equidistância que o magistrado tem que ter diante dos autos, da imparcialidade. Ele não pode estar, ele tem que ser formado o juízo para que ele possa julgar. Então a Vaza Jato, ela revelou todo o processo, né, que, ao meu ver, gerou uma situação, e acho que tem sido eficaz. Eu não tenho uma visão tão negativa da fala. Eu acho até que as decisões últimas que a gente vem acompanhando do judiciário são exatamente consequência da Vaza Jato. Inclusive, algumas pessoas do meio jurídico, inclusive em sessões como Gilmar Mendes, têm utilizado essas informações em entrevistas de TV e rádio, etc. Ele tem usado isso fartamente para praticamente colocar a situação do ponto de vista de reversão de algumas decisões que podem efetivamente, digamos assim, mostrar a eficácia da Vaza Jato. Eu acho que ela tem pautado. Eu acho que Gessé de Souza, inclusive, ele diz assim, que depois de muitos anos, não é a Lava Jato que está pautando o Brasil, é a Vaza Jato que pautou, né, que está pautando o processo. Então é muito diferente. Alexandre. Pois é, sem querer entrar nessa discussão da licitude ou ilicitude, né, na obtenção da prova, que isso é uma questão jurídica, claro, né, estritamente, e bem polêmica, né? Muitos aspectos. Mas isso que Manuel falou tem toda a procedência. Eu, por exemplo, eu morei na Espanha por 1 ano e meio. Fui estudar, fui fazer um pós-doutoramento e aprendi uma coisa que para mim foi assim, ver na prática o que a gente só sabia por teoria, que é a atuação do juiz instrutor. Lá eles têm um juiz que atua nessa fase pré-processual, como semelhantemente ao que aconteceu na Lava Jato, e por isso ele é dotado de todos esses poderes que nós chamamos de iniciativa de ofício. Quer dizer, o juiz pode produzir provas de ofício, sem sequer ser demandado pelas partes. Lá isso é possível também. Na fase investigativa, né? E ele pode ser demandado não só pelo Ministério Público, mas pelo próprio investigado também.
Mas o que é interessante para a preservação da imparcialidade é que esse juiz que trabalha na produção da prova com essa atuação oficiosa, ele não atua na fase judicial. Exatamente. Por quê? Porque ele já está contaminado. Né? Contaminado, porque ele já decidiu e depois ele vai decidir sobre o que já foi decidido. E, evidentemente, até por uma questão egóica, os psicanalistas poderiam explicar isso muito melhor. Né? Até uma tese de doutorado de Eduardo José da Fonseca Costa sobre os vieses cognitivos dos juízes, que ele também é juiz federal e é um juiz garantista. Eu gosto muito de dizer que o meu grupo de pesquisa, o Logos, ele está no CNPq desde 2008. Em 2008 não havia nada disso e já está lá, estampado lá na primeira identificação do grupo, que nós somos um grupo garantista. Então, isso não tem a ver com o momento político atual. Isso tem a ver com uma postura ideológica desses professores que atuam nesse grupo. Ou seja, qual é a nossa política ideológica? É a defensão radical da preservação dos princípios constitucionais, ou seja, sobretudo o princípio do devido processo legal, a garantia do contraditório, da ampla defesa, que inclui, né, o princípio processual da imparcialidade. O juiz não pode ser parcial. Você não pode estar na condição de juiz discutindo com o Ministério Público nem com o advogado da defesa. Claro. Né? Fazer a contraponta aí também. Claro. Né? Para depois decidir. Nem orientar, nem chamar ninguém de aliado ou de inimigo e depois decidir. Eu concordo com o Manuel. Acho que essa estratégia saindo do campo do jurídico, né? Partindo para o jornalismo agora com uma visão de quem é leigo. Eu acho que não havia uma estratégia melhor do que essa, de que está informando a população e de diariamente manter vivo na mídia, né, o que vem acontecendo. Eu acho que a estratégia foi correta. E tenho a impressão, né, pelo que eu ouço, de pessoas que mudaram de opinião, né? Porque havia muita gente que tinha uma ideia, né, que foi desvendada, né, que não era bem aquela de uma atuação com lisura, com imparcialidade, que mudou de opinião. Né? Então, eu acho que o êxito é por aí. Né? Se as consequências jurídicas estão muito longe ainda de serem alcançadas, porque isso leva tempo. Vai levar tempo, o Supremo vai ter que decidir. Eu achei, assim, só para fazer uma homenagem a um jornalista que eu prezava muito, que era o Hinaldo Sampaio. Ontem foi ao ar a última fala dele na CBN. Pois é. E por coincidência foi sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal, né, que muita gente, porque foi 6-5, muita gente que tem um viés mais ativista do que a gente chama no meio jurídico, né, queria que fosse mantida a prisão em segunda instância. Aí você me pergunta assim, do ponto de vista pessoal, você é a favor da prisão em segunda instância? Eu sou a favor da prisão em segunda instância. Do ponto de vista pessoal, no Brasil, do ponto de vista jurídico constitucional, isso não é possível, porque feriria uma cláusula pétrea. Então não é para beneficiar A ou B que você tem que dizer que você é contra ou a favor. Né? Eu acho que muito bem, nos Estados Unidos pode ser, porque não há esse problema lá. Né? Nos países em que isso é possível. Aqui, né, a cláusula é pétrea. E se é pétrea, ela não pode ser submetida ao poder de revisão nem do próprio parlamento. Ela só poderia ser alterada por uma nova Assembleia Constituinte. Perfeito. A gente vai para o último tema da gente nesse podcast. A gente vai falar de WhatsApp. Tá na web. Segundo o site Olhar Digital, o WhatsApp apagou grupos com nomes ofensivos e baniu membros, né? Vou ler aqui um textinho. De acordo com relatos, o WhatsApp está banindo grupos que possuem algum termo malicioso ou ofensivo no nome ou na descrição. Essa informação é do site WA Beta Info, que investigou várias denúncias e encontrou este motivo em comum para os grupos desligados de forma repentina. Ao que tudo indica, o WhatsApp também está proibindo usuários que estavam nesses grupos de usar o aplicativo. Em todos os casos, quando os usuários tentaram acessar novamente o WhatsApp, uma resposta automática era retornada, explicando o acesso negado por violação dos termos de serviço. Nesse caso, quem é banido indevidamente não recebe mais a assistência do WhatsApp. A única forma de voltar a usar o aplicativo é alterando o número do telefone. Vocês viram esse caso? Isso foi banimento mesmo?
comentar? Tu viu, Não, eu não vi não, mas eu acredito que está acontecendo isso que você disse, quer dizer, um receio, né, que a Alexandre até tocou nesse assunto antes, quer dizer, as empresas estão se movimentando para criar ferramentas de um melhor uso, né? Por exemplo, houve uma limitação do compartilhamento, né? Antigamente você podia compartilhar vários, né? Mais de 200 hoje só 5. Então já foi um ajuste pós as eleições, né? Enfim, eu acho que as redes vão se adaptando a esse fenômeno que é grotesco, quer dizer, eles perceberam que eles têm um instrumento que pode gerar um dano à sociedade que é muito grave. Por um lado, as empresas se protegem, por outro, o usuário também fica livre, digamos assim, de coisas como essas. Porque, por exemplo, as mensagens são criptografadas, mas o nome do grupo, não. Então, fica ali uma pista, né? Se o grupo é vamos matar não sei quem, né? Ou coisas desse tipo. Claro. Isso protege a gente, né? De estar vivendo em grupos assim, por exemplo. O fato já foi mencionado na eleição passada. É um caso de uma advogada de Belo Horizonte chamada Patrícia Henriques, que é uma eleitoralista, que denunciou que um grupo de WhatsApp tinha sido bloqueado de um constituinte dela, por algum motivo que feriria aí as políticas adotadas pelo WhatsApp nos seus termos e condições. Agora, o WhatsApp ele chegou a admitir, né, o que houve aqui no Brasil na eleição anterior, disparos maciços, né, de propaganda eleitoral. E, obviamente, isso interferiu, né, no resultado da eleição, seja para quem for. E existe a pendência no Tribunal Superior Eleitoral de um julgamento de uma ação judicial eleitoral que impugna e tenta anular o pleito eleitoral por conta desse tipo de coisa, que é algo dificílimo no superlativo do superlativo, né? O TSE dificilmente faria isso por conta do que aconteceu nessa prova, sobretudo depois de todo esse tempo já de situação fática aí já consolidada. Mas existe essa possibilidade, sim. Eu vi a matéria e eles têm ferramentas para isso, né? Eles podem fazer isso, eles podem identificar, né? Pode ser que alguém do grupo também identifique, denuncie um próprio participante do grupo, como às vezes acontece também. Alguns jornalistas, inclusive, entram em grupos assim para fazer matérias e denunciar. Para a gente fechar, eleições, urna eletrônica, cédula, né, a partir do que aconteceu na Bolívia, no questionamento dos resultados, esse debate voltou e realmente ele vai e volta aqui no Brasil. Alexandre foi desembargador eleitoral até bem pouco tempo, Manuel também tem uma experiência boa nisso. Eu queria que vocês opinassem. A urna eletrônica, ela realmente é mais segura para a gente? Ela é absolutamente segura quando você analisa uma eleição presidencial, por exemplo. Eu vou explicar bem rapidamente como é que ela funciona. E de antemão você já pode ver o seguinte: se a eleição em voto impresso fosse segura, não é? Para quem está defendendo que houve fraude na Bolívia, né, já seria um contrassenso. Não estou dizendo que houve, mas para quem defende que houve, já haveria um contrassenso. Mas essas urnas, elas são fechadas. Tem um professor da Mackenzie de São Paulo chamado Diogo Reis. Ele diz que elas são seguras porque elas não evoluíram. E, de fato, nós temos mais de 120 mil urnas trabalhando, mais de 500 mil urnas trabalhando nas eleições presidenciais. Eu fui corregedor do Tribunal Regional Eleitoral, fiscalizei o estado inteiro em relação a isso. Elas não se comunicam nem com a internet, elas não estão na internet. Nós testamos todas essas urnas. Cada urna, depois de testada, ela é lacrada e assinada com um selo da Casa da Moeda, que é rubricado por um promotor e por um juiz, na presença dos delegados dos partidos políticos, da OAB, que sempre é convidada também, e da sociedade civil. Então isso é um dado. E tem aquela zerésima, não é? Era isso que eu ia falar. Que é emitido. Pode falar. Quando você vai no dia da eleição abrir a urna, ela emite uma zerésima, que isso permite uma auditoria para mostrar que ela estava zerada. E ao final da eleição, quando você encerra cada uma dessas urnas, é emitido o boletim de urna. Esse boletim de urna, ele é dado a quem estiver presente ali, né? Cada um pode pegar uma cópia, cada delegado de partido, cada fiscal de partido pode pegar uma cópia. Os partidos, eles são muito organizados em relação a isso. Quando a gente vai, tem partido que sabe do resultado antes da gente, não é? Porque eles fazem os seus cálculos, eles têm uma central. Quando você encerra uma urna dessa, você não manda o resultado via internet.
Mas veja, em cada ponto você já tem o resultado ali impresso, né, que já serve para auditar. Os dados são enviados eletronicamente por uma intranet de cada TRE, dos 27 TREs, e dali eles são totalizados naquele TRE, também com a presença, dos partidos, com representantes da OAB, do Ministério Público, e depois são enviados esses dados para o TSE, que vai totalizar no Brasil todo. Ou seja, você pode auditar em cada urna para conferir se ela foi, evidentemente, aqueles votos foram computados no TRE, e depois você pode auditar no TSE, como aconteceu na eleição de 2014, em que o PSDB alegou que houve fraude e só veio reconhecer de público anos depois de que não houve, né, porque as urnas foram auditadas por uma empresa norte-americana, não foi constatada a fraude. Existem mecanismos eletrônicos como hashes criptográficos que fazem os resumos de cada urna, que poderiam também atestar. Nunca houve um caso comprovado de fraude. E de 2 em 2 anos o TSE abre essas urnas para professores de informática, hackers e tal. Eles passam 24 horas com a urna aberta. Quer dizer, você na prática não tem acesso à urna, mas eles com acesso à urna só teve um professor, chamado Diogo Aranha, lá da Universidade da Unicamp, que conseguiu desembaralhar a ordem de votação e depois foi dizer que descobriu o sigilo do voto. Não é verdade. Ele apenas soube que Manuel votou primeiro, André votou segundo, Alexandre votou em terceiro. Mas em quem cada um votou e como isso foi computado, nem ele conseguiu fazer isso, não é? E, enfim, até hoje não houve, é um meio absolutamente seguro. Até 2014 ninguém questionava isso, né? E essa questão de alteração de resultado, eu que apurei urnas, desde votação em urnas de papelão, de plástico, de saco, em Belém de São Francisco, foi minha primeira comarca, você vê como é vulnerável a votação de papel. E como a impressão do voto, como está sendo defendida, ela vai atrapalhar a divulgação dos resultados, porque pode dar alguma inconsistência, que alguém queira alegar alguma coisa até de má fé e vai impugnar, enfim. Não vai ser bom para a democracia, porque é um sistema que é reconhecido. Nós aqui, em cada eleição dessa, nós contamos com delegados de vários países, da Rússia, dos Estados Unidos, eles acompanham com a gente. Só para terminar, no dia da eleição, André, a gente faz o que se chama de eleição paralela, que a mídia nem divulga isso como deveria divulgar. Mas o que é isso? No dia da eleição, na presença da imprensa, na presença da OAB, do Ministério Público, são sorteadas algumas urnas em lugares diferentes do Estado. E a gente vai buscar essas urnas e substitui por outras. E pega aquela urna que já estava lá pronta para votação e traz aqui para o TRE. E chamamos alunos de escolas públicas para que eles façam uma eleição no papel. E depois a gente vai conferir se aquilo que foi feito no papel, colocando naquelas urnas, daria um resultado diferente ou não. Ou seja, se você fosse fraudar a quantidade de urnas que você teria que fazer, já que não é um sistema, as urnas são isoladas, seria praticamente impossível. Humanamente impossível. Impossível. Manuel? Não, eu acho que... Papel ou eletrônica? Do ponto de vista do que tudo Alexandre falou, eu concordo plenamente. Levantar dúvidas pelo sistema de urna eletrônica, eu acho que depõe até, de certa forma, por má fé. Porque você coloca em jogo, veja, o trabalho profissional de um poder. Nós temos um Tribunal de Justiça Eleitoral que é extremamente competente, com juízes, profissionais, concursados, que não estão ali disponíveis para um interesse ideológico qualquer que seja. Então é um ato até criminoso você colocar em dúvida o trabalho desses profissionais que já existe há mais de... o Tribunal Eleitoral é da Constituição de 34, né? Então você tem aí uma experiência histórica que poucos países do mundo têm a expertise que o Tribunal Eleitoral desenvolveu. Que já foi, só um parênteses, mano, já foi exportada para mais de 30 países. Pois eu acho que é uma postura criminosa você colocar em dúvida. E do ponto de vista democrático, veja, você saber em pouco tempo o resultado da eleição, isso tem poupado à sociedade um desgaste desnecessário. Imagine como nas eleições anteriores, que demoravam 4, 5 dias de contagem, as pessoas ficavam exaustas. Mesas, dias e noites. Isso gerava uma ansiedade na sociedade, isso pode gerar situações perigosas, risco de fraude, as pessoas ficam ansiosas, o fenômeno político é um fenômeno muito complexo.
Então esse período de contagem pode gerar distúrbios, crimes, enfim. Então, na verdade, o fato de ser rápido, ele garante a democracia, ele assegura que a sociedade, que aquela pessoa, aquela chapa, aquele grupo, aquela ideologia que ganhou a eleição é vitoriosa, que passa a cuidar da totalidade. Porque uma coisa que se perdeu no Brasil, que a gente precisa resgatar nessas próximas eleições, é que o resultado da eleição lhe coloca na condição não mais de candidato, mas de gestor público. Isso está se perdendo no Brasil. Preciso lembrar que o gestor público, ele gesta publicamente uma comunidade. É como um síndico do prédio, para simplificar. Imagine que você está no seu condomínio e alguém bate chapa com você no condomínio. Quem ganhar a eleição vai administrar o condomínio, que você mora dentro desse condomínio. Então, o síndico, ele não pode administrar para quem o elegeu. Ele não vai só administrar a luz. Imagine, o corredor só vai ter luz para aqueles que ele gosta. Aquele que eu não gosto, que não votou em mim, eu não vou trocar a lâmpada do corredor. Isso não existe. Na lógica de um condomínio, você tem que administrar o condomínio. Vai ter que cortar a grama dos dois lados, né? Aqui no Brasil, a experiência de eleições parece que criou uma lógica de que eu só governo para aqueles que votarem em mim, né? Então isso é muito perigoso para a democracia. Veja que o voto, dentro de um sistema presidencialista, eu vou além, que nós adotamos, ela garante ao poder, quem exerce essa função, um poder público, uma função pública, nobre, que só pode ser retirada por um processo de impeachment, que é altamente traumático. Então nós precisamos voltar ao bom senso. As eleições que vão vir, certamente ela vai ser um teste, né? No sentido de que rumos o país vai seguir e que sociedade nós queremos para o futuro. Muito bom. O Expressão Livre está chegando ao final e a gente se despede ao som de Gilberto Gil ainda pela internet. A gente quer muito agradecer ao professor Alexandre Pimentel. Muito obrigada, professor, pelos seus esclarecimentos, pelas suas orientações. Foi uma aula. Muito obrigada. Eu que agradeço. Maravilhoso. Parabéns pelo programa. Obrigada, Manuel, meu querido companheiro de bancada. Muito obrigada. Então, vamos em frente. Vamos em frente. O Expressão Livre é uma parceria entre o curso de jornalismo e a Cátedra de Direitos Humanos da Universidade Católica de Pernambuco. A apresentação é minha, Andréa Trigueiro, e de Manuel Moraes. Na produção, nós temos agora a produção, Manuel. Isso. Nossa produção recebeu um reforço aí de Aline Luna, de Radassa Carneiro e Alice Girão, que se revezam nas redes sociais e na produção do programa. E os trabalhos técnicos hoje não são do nosso querido Marcos Gordinho, mas de João Trigueiro, que está ali pilotando também a mesa. E não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram e também no Facebook, né? Estamos ali na live transmitindo o programa de hoje. A gente está no @Expressão Livre DH. Obrigada por sua audiência e até a próxima. Promover um debate, juntar via internet um grupo de... Expressão Livre.